É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós, e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta segunda-feira. Ela é a segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Estamos esse mês de junho, um mês cheio de tantas celebrações. Celebramos o Sagrado Coração de Jesus no sábado passado, o Imaculado Coração de Maria. Estamos ainda saindo destes festejos juninos desta semana. Já celebramos São Antônio, já celebramos São João, estamos por celebrar São Pedro e São Paulo, esses dois santos que são como que colunas da comunidade apostólica da nossa igreja. Com tantos esses nomes para nós recordarmos, nomes que nós celebramos, pessoas que são célebres. Bom, eu não sou célebre, mas estou aqui com você, e eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia. Mas tenho essa alegria de ter recebido também o Evangelho que estas pessoas transmitiram para nós, pelo seu testemunho de vida, pela sua forma de anunciar o Evangelho em palavras e também em atos. Nestes dias, nós estamos acompanhando a leitura durante a semana do evangelista Mateus. Ouvimos toda a sequência do chamado Sermão da Montanha, do capítulo 5º até o capítulo 7º, e agora nós começamos a ouvir o capítulo 8º. Então, depois de termos ouvido as palavras de Jesus, aquela multidão que ouviu Jesus desce da montanha com ele e começa a seguir Jesus. E essas pessoas foram vendo uma série de coisas que Jesus fez. Ele curou leprosos, ele deu saúde a outras pessoas. E a gente vai vendo que aquilo provocou um grande entusiasmo na multidão. Já a palavra de Jesus era uma palavra que entusiasma, porque é bom quando a gente encontra uma palavra que anima a vida da gente, que dá luz à nossa existência. E Jesus era assim, a sua forma de falar, o seu jeito de fazer as coisas também. E depois a palavra de Jesus era acompanhada da sua ação, era uma ação que tornava concreta aquilo que ele dizia. E justamente agora o Evangelho vai nos mostrar na prática como é que Jesus vive esse espírito das bem-aventuranças. Uma primeira coisa que Jesus, como um bom mestre, sabe que a gente precisa fazer é que, ora, se a tua palavra cria entusiasmo, essa é uma coisa boa, parabéns, a gente deve levar isso em consideração, mas a gente também deve pensar aí com muita profundidade que às vezes no entusiasmo a gente pode fazer promessas que vão para além das nossas forças, além das nossas capacidades, e Jesus gosta sempre de fazer a verificação. A gente pode ter duas atitudes diante dos desafios da vida, não é? Diante de uma palavra de Jesus. A gente pode cair numa tentação de achar que é impossível e de ver todas as dificuldades diante da gente e dizer, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não faço, etc, etc. Cria uma muralha da impossibilidade. Ora, mas nenhum de nós pode pensar que os medos da gente vão se realizar, que tudo aquilo que a gente teme, tudo aquilo que a gente pensa que podem ser fracassos, etc, etc, que aquilo vai acontecer, a gente não sabe. Os medos que a gente tem quanto ao amanhã, quantos deles não se verificarão em hipótese alguma? Então é preciso ter esse cuidado, cair num realismo. Uma outra coisa que pode acontecer é que às vezes a gente pensa que não dá conta de certas dores, né? Se me acontecer isso, se me faltar aquilo, se me faltar aquilo outro, eu não vou suportar isso. Depois, passando por certas experiências, mesmo dolorosas, a gente vê que a gente tinha dentro da gente uma força que a gente desconhecia, que é uma força que Deus dá para a gente desconhece realmente que a gente é. O homem é um mistério para ele mesmo, e às vezes você pode dizer assim, eu nem sabia que eu era capaz disso, eu não pensava que eu ia encontrar essa força, hoje em dia se diz essa resiliência, essa capacidade de recomeçar. Você é um desconhecido para você mesmo, eu sou um desconhecido para mim mesmo, não é? Existe força dentro de nós que Deus coloca e que a gente não sabe, que a gente não dá conta do mistério dessa força para refazer a vida, para recomeçar. Está aí dentro da gente, latente, e ela, pela graça de Deus, desabrocha.
Agora, uma outra tendência, uma outra tentação que a gente pode ter também é a de não avaliar bem e de não considerar dificuldades. Não é? No entusiasmo, pensar que tudo vai ser fácil, que não vai ter problema nenhum, e a vida não é assim. Então a gente tem que ter o equilíbrio. Aquelas balanças antigas que tinham dois pratos, né? Tinha o fiel da balança que tem que ficar ali no meio, reto, né? E aí você tem o equilíbrio dos pesos de um lado e de outro, o peso e a mercadoria ali equilibradas na balança. Os antigos dizem assim que a virtude está sempre no meio, a força está no meio, onde a gente encontra o verdadeiro equilíbrio. Tem problemas? Tem. Tem dificuldades? Também. Mas existe também força, existe também graça. E hoje o que a gente quer pedir a Deus, e Jesus mostra para nós, é isso, que a gente tem que ter essa capacidade de avaliar bem as coisas, de ver os prós e os contra, aquilo que é favorável, mas também as dificuldades. Ou seja, Jesus nos convida a ter os pés no chão, a estar com os pés na terra, porque é só com os pés na terra que a gente vai poder caminhar, vai poder avançar. O Evangelho de hoje, o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. Então, Jesus, depois que saiu da montanha, realizou muitos milagres, muitos sinais que a multidão começou a ver e a se entusiasmar, se entusiasmou pela palavra de Jesus, mas pelas ações que também estavam vendo ali diante dos seus olhos. Então Jesus, vendo uma multidão ao seu redor, mandou passar para outra margem do lago. Gente, é que quando às vezes a gente está ali no meio da multidão, a gente não percebe muito o que é que está em volta da gente. Às vezes é preciso você ter distância dos fatos, distância dos acontecimentos. Quando você toma distância, às vezes você vai poder ver melhor, né? Quando uma pessoa que põe uma roupa, está ali se olhando no espelho, mas de repente ela se afasta também para poder ver o conjunto, para poder ver tudo inteiro, né? Para ver a altura, as proporções, as larguezas. Porque se você está encostado demais também, não significa que é porque você está assim tão perto que você está tendo a visão completa. Às vezes você pode estar passando por uma dor agora. E essa dor que você está passando talvez não esteja ajudando você a enxergar tudo. A dor pode impedir você de ter a boa visão. O problema dentro do qual você está nesse momento pode não ajudar você a ter o foco completo da cena. Então é necessário o afastamento. Então Jesus hoje nos ajuda também a tomar essa decisão de passar para outra margem, porque às vezes do outro lado você enxerga bem. Dentro da Bíblia, essa palavra de passar para outra margem dentro do Evangelho traz sempre a lembrança de entrar num outro território, normalmente o território estrangeiro, e fazer uma passagem para outra margem significa fazer um êxodo, passagem, né? E êxodo significa a experiência de fazer Páscoa. As situações nas quais a gente está fazendo, a gente precisa lembrar de fazer Páscoa. Pode ser que seja tudo muito bom, seja muito aplauso, mas mesmo nessas realidades positivas, a gente tem que saber se descolar dessa realidade. Aqui é importante, por exemplo, essas experiências da meditação. O que é meditação? É você ficar no silêncio, quieto, observando a você mesmo, os pensamentos que chegam e que você deve deixar passar, que saem, e está enraizado em uma palavra que você medita, respira com ela, aprofunda com ela, e você vai vendo o turbilhão dos pensamentos, as multidões que ficam ali rodeando a sua cabeça. Tomar essa distância, seja da experiência positiva, seja da experiência negativa. É necessário que a gente se descole da experiência e veja que nós somos ainda um pouco mais do que essa experiência na qual a gente está mergulhado, a experiência que a gente está fazendo, seja ela de alegria, seja ela de dor, tudo isso é passageiro, faz Páscoa, deve fazer passagem, e a gente deve dar saltos qualitativos dentro dessas experiências. Portanto, Jesus está tudo indo muito bem com ele ali, mas ele quer fazer a experiência de ir para outra margem, porque da outra margem você pode observar, da outra margem você pode ver. Então, quando Jesus está fazendo este movimento de passagem, o mestre da lei se aproxima de Jesus, se avizinha de Jesus. Vamos ouvir o que é que esse mestre da lei vai falar para Jesus?
Esse mestre da lei pode ser você, esse mestre da lei posso ser eu. O que é que a gente anda dizendo para Jesus ultimamente? Quais são as nossas conversas para Jesus? A gente anda entusiasmado ou a gente está entristecido? A gente anda eufórico ou a gente anda deprimido? Quais são as nossas conversas? Vamos perceber também os pensamentos que estão dentro de nós, quais são os pensamentos que andam surgindo ultimamente na nossa cabeça, de que lado é que vão? Esse mestre da lei diz aqui para Jesus: mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Ele está entusiasmado. Ele está entusiasmado com o que ele ouviu Jesus falar, ele está entusiasmado com o que ele viu Jesus fazer. Eu já disse a você que no entusiasmo a gente pode prometer muito. Lembra de Pedro que disse para Jesus: Senhor, nós te seguiremos, eu dou a minha vida por ti. E Jesus alertou a Pedro: ainda essa noite, antes que o galo cante, tu vais ter me negado 3 vezes. Não é? 3 vezes a gente pode negar o Senhor. Na hora do entusiasmo a gente promete tudo, porque a gente fica pensando que basta a força da gente, que a gente não faz conta com a realidade, que pode interferir com a vontade, com o desejo da gente, pode fazer a gente vacilar. Aí Jesus aproveita para ele dar um choque de realidade. Jesus disse: as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus apenas mostrou uma realidade para ele. Mas essa realidade foi precedida de uma outra palavra de Jesus, que nós que estamos lendo o Evangelho sabemos. Nós temos a leitura do Evangelho, né, dentro da cabeça da gente. Olha, você se lembra que no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no versículo 28, Jesus disse assim: olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. As aves não acumulam, não ficam fazendo celeiros para guardar as coisas. Não faz a experiência do acumular. Elas vivem daquilo que a natureza vai dando, vai oferecendo. Não é? Não tem um regime da economia que ensina a gente a acumular e administrar as coisas. Olha, presta atenção nos lírios dos campos. Os lírios do campo, eles nascem de manhã tão lindos, orvalhados, etc. Mas se passa um dia com muito sol, quando é de tarde ele vai estar murcho. Mas ele diz assim: olha, quer saber de uma coisa? O rei Salomão, com todo o seu esplendor, não conseguia se vestir com a beleza que esses lírios que são passageiros, Páscoa, não é? Que esses lírios que são passageiros conseguem se vestir. Agora quero dizer uma coisa para vocês: o Pai do céu é que cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Ora, será que o Pai que cuida das aves e dos lírios não cuida de você também? E Jesus disse assim: você está vendo aqui os seus fiozinhos de cabelo? Você, com a sua preocupação, não consegue fazer com que um que esteja preto vire branco, que eu conheço que já estão ficando brancos, se tornem pretos por causa da sua preocupação. A preocupação da gente não interfere no mistério da vida. A gente não tem domínio sobre a vida, a gente tem medo de tomar uma decisão, medo disso, medo daquilo. O teu medo não vai interferir na vida, não vai fazer com que a vida fique melhor. Ao contrário, o teu medo vai interferir na vida, a gente pode dizer, mas interfere negativamente para bloquear a gente, para impedir a gente de tomar decisões, de fazer cortes. Não é que aparentemente são como se fosse a morte para a gente, mas às vezes é aquilo que está nos dando vida. Não é? Quando a gente poda uma árvore, é uma dor para a árvore, a gente está podando, mas está arrancando aquele ramo, mas é para que a árvore depois dê frutos. A gente precisa fazer certos cortes, porque se a gente não faz os cortes na hora certa e a gente vai arrastando certas decisões, depois as situações só vão se complicar. Aí vira um monstro tão grande diante da gente que depois vem e devora a gente. O medo da gente, se a gente não for capaz de afrontar, de enfrentar na hora certa, com a decisão correta, eles viram um monstro que depois nos devoram, pedem contas a gente, e aí às vezes pode já ser tarde demais. Então esse convite de Jesus, quando ele diz isso, né, olhar para as aves, para as raposas, para os animais, todos eles têm uma casa. Ter uma casa é uma coisa necessária, mas Jesus diz: o Filho do Homem não tem nem sequer essa pedra. Agora ele tinha o Pai. O salmista diz assim: eu sou como uma criança que depois de ter mamado bastante, me jogo no colo da mãe e durmo. Jesus é esse que sabe que ele não tem uma pedra onde reclinar a cabeça, mas ele tem a
providência do Pai, o amor do Pai, o colo materno do Pai. O colo materno do Pai. Essa experiência de providência, de amor, desse colo materno do seu Pai, faz com que ele se saiba protegido em qualquer situação. Salmo 138, 139. Para onde irei, para onde irei, para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde irei, para onde fugirei? Para onde é que a gente vai fugir? Para canto nenhum. A gente vai ter sempre essa mão do Pai que vai amparando a gente, que vai acarinhando a gente, que vai dando a gente a segurança. Se a gente estiver no colo desse Pai, sob a proteção desse Pai e Mãe, a gente pode ir muito adiante com a nossa segurança no meio de situações que são inseguras, porque o mundo não é um lugar seguro. Não é? A bolsa de valores não é um lugar seguro. Vou colocar tudo que eu tenho ali, vou arriscar na bolsa, porque aí de repente tem um tango-lumango e você perde tudo aquilo que você tinha. Não tem segurança aqui nessa vida. Vou procurar um bom partido para me casar e aí o meu futuro está garantido. Às vezes também não é por aí. Não é por aí. Não, vou investir na minha beleza, né? Faz plástica daqui, puxa dali, puxa dacular. Diz que o Brasil é um lugar onde mais se investe em operações plásticas sem necessidade, né? Porque uma coisa é você ter a necessidade de arrumar alguma coisa. Diz que não, porque esse mito de uma beleza que não acaba, que não passa, o mito da eterna juventude, não é? Os velhos, todos nós querendo nós ficarmos um pouquinho mais jovens, aparecer mais jovens, e vemos aí um monte de jovens sem perspectiva na vida, com tristezas, com angústias. Então é preciso a gente saber estar no lugar que a gente está, com essa certeza dessa mão e desse amparo de Deus. Depois tem um outro que se apresenta, um outro discípulo que diz para Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. O primeiro que se manifestou para Jesus, ele não pertence ao grupo dos discípulos, mas aqui agora vem alguém que é de dentro dos discípulos, e a esse que já faz a experiência, já deixou as coisas e já veio aqui acompanhando Jesus, ele diz: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Gente, Jesus tinha uma boa relação com a sua família, tinha uma boa relação com seus familiares. Jesus não está propondo que a gente não tenha laços familiares. Não é isso. Como o povo de Israel era um povo que a família tinha o seu valor, tinha o seu papel. E a gente vê que muitos desses discípulos de Jesus é gente que inclusive está ali no rol dos familiares, é gente que está no rol também dos parentes, dos próximos de Jesus. Jesus aqui agora está nos ensinando também a criar uma nova relação. Quem faz a experiência da Páscoa, quem faz a experiência da passagem, encontra formas diferentes até de viver o seu luto. Eu estou vendo aqui, entre as pessoas que me estão acompanhando nessa manhã, tem aqui Nide, que ela sempre está aqui com a gente, é da comunidade de São Francisco. Ela diz: coloca meu pai na oração de hoje, João Brito Silva. E eu perguntaria aqui a Nide, por que ela está pedindo, não é? Se ela colocar aqui, se ela responder, não é? Por que ela está pedindo que a gente reze, colocar na oração o seu pai? Então, vou esperar que ele escreva aqui qual é o motivo pelo qual ela está pedindo que a gente coloque na oração o seu pai. Então, essa pessoa está pedindo um tempo para ir sepultar seu pai. Dizem que essa palavra pode estar ligada aos grandes ritos fúnebres, não é, do tempo de Jesus, que tinha um tempo ainda de elaboração do luto, não é, dessa passagem, não é, do luto, que levava um tempo. A gente precisa de tempo para elaborar o luto, para viver o luto. Mas como é que a gente deve viver o luto? A gente deve viver o luto na tristeza? Deve viver o luto somente nas lágrimas? Ou a gente deve viver também o luto na luta pela vida, em uma forma de doação e de entrega também para os outros? Então, em Jesus, a gente aprende a viver uma nova relação também com a morte. A gente tem que entender que o mistério da morte não deve paralisar o nosso seguimento a Jesus. Porque o seguimento a Jesus pede de nós
pede de nós doação à vida. Nide respondeu aqui, não é? Pelo falecimento dele ontem, porque eu perguntei só para provocar, porque eu sabia já, eu conversei com Nide, ela já tinha me dito do falecimento do seu pai. E agora, Nide, de manhã eu estou saindo ali da igreja, onde celebrei a missa, e rezei a missa pelo seu pai. Seu pai estava aqui entre as intenções de hoje. Seu pai, um outro padre do Rio de Janeiro, que eu soube do falecimento, e por outras pessoas falecidas, eu também ofereci o santo sacrifício da missa desta manhã. E já agora recebi também notícia de outras situações de violência no meio de famílias, etc. E ainda com essa presença de Jesus, comunguei no meu coração, eu continuarei rezando, já rezei o terço, o seu pai estava incluído nessas minhas orações, e vou rezar por todas essas outras pessoas, não é? Então, a gente tem que aprender a elaborar e viver com o luto. Ultimamente, a gente não tem dado muito espaço para isso. E depois a gente não pode, porque diz assim, acredito na ressurreição, não querer viver o luto. O luto, psicologicamente falando, ele é necessário que a gente saiba viver, que a gente tome distância. Lembra de Jesus, quando soube do falecimento de Lázaro, que ele chorou, não é, que ele foi até a sepultura. É claro que ali é um ato no qual Jesus dá um gesto que ensina a vida, uma mensagem para a ressurreição, mas com isso Jesus está dizendo a mim e a você que a relação com a morte precisa ser vivida de forma sadia, precisa ser revitalizada com a força da ressurreição. Isso não nega a dor, não é? Eu gosto, por exemplo, quando celebro a missa pelos mortos, nunca usar senão os paramentos roxos, que é a cor que a igreja ensina que a gente deve usar, porque eu acho que a gente está de frente da morte, a gente está de frente desse espantalho de alguma coisa que nos amedronta, que nos faz chorar, e a gente precisa chorar. Jesus chorou a morte de Lázaro. Essas lágrimas não podem ser negadas. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. A gente precisa se deixar consolar, mas a gente só pode se deixar consolar se a gente chorar. Não é que eu estou sempre me fazendo forte, parecendo que eu não preciso do consolo de nada, nem do consolo de ninguém, porque a morte, para mim, é uma... Não, ninguém resolveu sua questão com a morte. Se engana quem pensa que já resolveu sua questão com a morte. Isso é uma mentira. Você ainda não enfrentou suficientemente a morte. São Francisco de Assis, depois no final ele vai chamar a morte a minha irmã, a morte. Mas até que a gente chegue a dizer isso, ela nos faz derramar muitas lágrimas, ela nos faz sofrer, ela nos faz interrogar-nos muito. Então é preciso ter essa hombridade de acolher a morte, de fazer as pazes com ela. De fato, ela é uma irmã, não é? E depois São Paulo vai dizer, o último inimigo. É assim que a gente vê. Mas o que é que Jesus também diz, né? Amai os vossos inimigos, porque no fundo, ela é a mão que nos leva para diante de Deus. Ela é essa companheira, né, na qual a gente vai fazendo a transformação da nossa vida. Então, esse deixar que os mortos enterrem seus mortos, enquanto ativem segue, entrar no segmento de Jesus, aprender a reelaborar o luto da gente nas lutas em favor da vida e da causa do Evangelho, e perceber que tem um modo nefasto de lidar com a vida. E vejam bem que essa forma de não saber mais elaborarmos os lutos e de levarmos a morte para dentro, para fora da casa da gente, porque até isso é tocante, né? A minha mãe me conta muito que o que acontecia na roça, no campo onde vivia, alguém morria, eles iam fazer o caixão. O caixão era feito dentro de casa, praticamente. Se tomava as medidas, se fazia o caixão, vinha ali um marceneiro, alguém preparava. Tudo aquilo ali era muito, muito tocante e ia te preparando. Cada martelada dada naquela madeira fazendo o caixão era uma pancada no coração de cada um. Aquilo tudo ia fazendo você entrar nesse mistério da vida. O fato de a família ir dar um banho no corpo do defunto, fazer você ter contato com aquele que você amou, não é, que você quis bem, costurar a mortalha de quem morreu, tudo isso são pequenos passos, são pequenos gestos que iam ajudando a reelaborar a morte, tocar a morte com a mão.
tocar a morte com a mão, escolher o tecido de uma mortalha, a veste que ia ser colocada, recolher as flores em algum lugar para preparar o corpo do defunto. Hoje em dia você terceiriza tudo isso. Tem uma casa, tem alguém que faz tudo isso, você leva para um velório, porque se vive em lugares que nem é possível, dentro de um apartamento, como é que você vai elaborar, viver esses momentos. Mas vejam que tudo isso vai fazendo a gente se desvincular de um mistério que era vivido na interioridade da família, dentro da própria casa. Depois, um distanciamento social que se criava quem está vivendo o luto. As cores que você escolhe para viver durante o luto, não cores carregadas, entusiasmadas, cheias de festas. Tudo isso ajuda a gente a viver. Veja que na quaresma, o que é que a gente diz, não é? Jejum dos sentidos. Não é só o não comer, mas coisa que você para de ver, que para de ouvir. Tudo isso que ajuda você a se recolher, a entrar na sua profundidade para que você reelabore a forma dessa presença, desse amor com essa pessoa que te deixa, não é? Que vai para os braços do Pai e que você deve saber entregar também ao Pai. Então peçamos a Deus essa graça também de aprendermos a lidar com a morte de forma nova, de forma evangélica, né? E depois a necessidade de a gente rezar por quem já morreu, não é? É um ato de misericórdia, é uma das obras de misericórdia, das 14 obras de misericórdia, 7 espirituais e 7 materiais. A material fala de dar sepultura aos mortos. A gente lembra o livro de Tobias, não é, de Tobias, que dava sepultura para aquelas pessoas que eram jogadas, abandonadas, o corpo ali, ele piedosamente dava sepultura a essas pessoas. O cuidado com o túmulo dos nossos mortos, isso é uma coisa importante. O cemitério, como o cemitério significa dormitório, e a gente lembra que essas pessoas ali estão no aguardo da vida eterna, mas essa criação, uma relação com o lugar onde o corpo foi colocado como uma semente. Em muito lugar a gente chama o cemitério de assim, campo santo, uma roça santa, porque o corpo de cada um é ali colocado esperando o dia da ressurreição, onde a gente vai desabrochar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Esse corpo que é colocado no cemitério, um dia vai desabrochar para a vida eterna, vai ressuscitar, porque a gente diz, eu creio na ressurreição da carne. Então essa relação amorosa com a carne que nos originou, com a qual nós estamos vinculadas e vinculados, o amor pelo cemitério, o cuidado pelo cemitério, o zelo pela sepultura dos nossos irmãos e nossas irmãs, isso é uma forma de demonstrar visivelmente a nossa crença na ressurreição. O cemitério dos seus parentes é bem cuidado, você vai lá, visita, reza, cuida, bota flor. Lembra que aquilo ali é um grito evangelizador. É uma forma de evangelização cuidar bem do cemitério. Lugar onde o cemitério é mal cuidado pode ser uma forma de expressar um ateísmo prático. Pode ser a forma de mostrar um ateísmo prático de quem não acredita na ressurreição da carne. Que aqueles corpos que ali estão não estão num amontoado. E por isso os cemitérios devem ter beleza. Porque é a beleza que salva o mundo. A beleza de uma morte que é vivida em Cristo. Que é vivida em Cristo na esperança do dia que virá. E a outra obra de misericórdia é espiritual. Rezar por quem morreu. Os nossos sufrágios, não é? As nossas obras de amor que a gente faz na intenção daqueles que se foram. As missas que a gente reza, a oração do texto, mas também esmolas que a gente dá em sufrágio de quem se foi. Às vezes o compromisso de amor e de solidariedade que um pai tem, que uma mãe tem com uma certa causa, que os filhos levam avante, continuam pela memória do pai, sustentando obras que os pais sustentaram, obras de amor, de misericórdia, de carinho aqui no mundo, e a gente perpetua de alguma forma essa vinculação amorosa com estes que nos precederam. Bom, que no dia de hoje a gente, nessa relação boa, saudável, com aqueles que nos precederam, que já se foram, a gente vá mantendo a nossa esperança na vida eterna. Gente querida,
E como eu estava dizendo, né, a forma muitas vezes de não levar em consideração a morte faz a gente desprezar a vida. E por que a gente vive numa sociedade que despreza a vida? Na opção pelas drogas, pela violência de todas as formas, não é? E a gente vê os jovens nossos, né, quantas vezes mortos em acidentes, perdidos na droga. Tudo isso é fruto também de uma sociedade que perdeu a dimensão escatológica, a dimensão de vida eterna e reduz a sua presença no mundo às conquistas carnais, às conquistas materiais, a tudo aquilo que é passageiro. Está no horizonte da passagem nossa aqui nesse mundo, daquilo que não é perene. Que hoje Jesus nos ajude a encontrar o que é perene, não é? Porque se Deus cuida das raposas, se Deus cuida dos pássaros, cuida também da gente. Que a gente não queime todas as nossas energias no campo material, que a gente tenha horizontes maiores para olhar, porque eles libertam o coração da gente. Sobre mim e sobre você, eu peço nessa hora a bênção de Deus. Ouvi, Senhor, a minha oração. Chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, da tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Um abraço a vocês que aqui me acompanharam nessa live, Nide, os meus sentimentos a você e a todos os seus familiares pelo falecimento do seu pai. Um abraço para Coelho, Eli Coelho, um abraço para Luana, irmã Luana, para Rose Santos, para Odaleia, Silvia e Darcy Sampaio, que é aí da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, significa dizer a paróquia minha, a paróquia onde reside a minha mãe, onde eu tenho a casa materna. Um abraço para Maria das Graças, aí em Conceição do Almeida, e quem mais? Sim, Barbosa, Marilza chegando aqui, Marilza Matias, um abraço para vocês. Uma semana abençoada, uma semana cheia de Deus, uma semana onde a gente sabe que a gente pode olhar para as raposas, para os passarinhos, sabendo que Deus cuida deles, como cuida dos lírios do campo, como cuida dos pássaros, cuida também de nós. Fique com Deus. Vou salvar aqui agora a live. Como sempre, vocês curtam, comentem, encaminhem. Depois a gente coloca lá nas outras mídias sociais.